Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Na Coreia do Norte, existe um hotel inacabado de 330 metros de altura e 105 andares, que conta com pelo menos 3.000 quartos, 5 restaurantes com vista panorâmica. Estou falando do Ryujeong, mais popularmente conhecido como Edifício 105, localizado no centro da capital da Coreia do Norte, Pyongyang. Seu topo pontiagudo e um formato piramidal pode ser visto de qualquer lugar da cidade, o que o transformou em uma espécie de cartão postal. A construção do hotel começou em 1987 e deveria abrir as portas 2 anos depois. Mas isso nunca aconteceu. Apesar de ter atingido os 330 metros em 1992, a construção nunca foi finalizada. Desde então, o hotel foi revestido em metal e vidro e, posteriormente, ganhou luzes de LED para deixá-lo mais bonito durante a noite. O trabalho de construção começou e parou muitas vezes, fato que alimenta especulações constantes sobre se algum dia ele será aberto aos hóspedes. Ainda fechado até hoje, o Ryujeong Hotel é o edifício desocupado mais alto do mundo. Para você ter uma ideia, foram gastos cerca de 750 milhões de dólares na sua construção, cerca de 2% do PIB do país. Como resultado, o Ryujeong tornou-se símbolo do fracasso da economia norte-coreana e motivo de constrangimento para o regime comunista. Mas como o hotel, que seria o mais alto do mundo, se tornou um edifício abandonado? O Ryujeong Hotel foi fruto da rivalidade na Guerra Fria entre a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos. Um ano antes do início da construção, uma empresa sul-coreana havia construído o que era até então o hotel mais alto do mundo, o Westin Stanford, em Singapura. Enquanto isso, a capital da Coreia do Sul, Seul, se preparava para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1988, com o país em transição para uma democracia capitalista. Como parte da resposta política da Coreia do Norte às conquistas da rival, a cidade de Pyongyang organizou o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes em 1989, uma espécie de versão socialista das Olimpíadas. Para ter uma estrutura para receber os turistas, o país planejou construir o enorme hotel a tempo do evento, com o objetivo de desbancar o recorde mundial da Coreia do Sul. Bom, de forma resumida, podemos dizer que a Coreia do Norte sentiu inveja da sua maior rival, que tinha construído o hotel mais alto do mundo, e que nem mesmo ficava localizado na Coreia do Sul. Bom, como consequência, eles resolveram fazer o mesmo e tentar apagar o brilho dos rivais. Inicialmente, o governo norte-coreano pensou no Ryujeong como uma forma de atrair investidores ocidentais. Com isso, ela anunciou que o local abrigaria cassinos, casas noturnas e salões japoneses. Porém, devido a muitos problemas de engenharia, o edifício não foi concluído a tempo para o evento. Para receber os visitantes no país, o governo já havia investido bilhões com a construção de um novo estádio, a ampliação do aeroporto de Pyongyang e a pavimentação de novas estradas. Isso impôs uma pressão sobre a frágil economia do país, enquanto o colapso da União Soviética deixou a Coreia do Norte privada de ajudas e de investimentos. O resultado de todos esses fatos foi uma Coreia do Norte destinada a uma terrível crise econômica. Embora a estrutura externa do edifício tenha sido finalizada, a construção foi interrompida em 1992 e um guindaste chegou a ser abandonado no topo do edifício. Devido à baixa qualidade dos materiais utilizados e à falta de medidas de segurança, uma delegação da Câmara de Comércio da União Europeia da Coreia do Norte examinou o hotel
e o definiu como o pior edifício do mundo, afirmando não ter alternativas para consertá-lo. A imprensa ao redor do mundo descreveu a construção como Hotel Maldito ou Hotel Fantasma, enquanto uma famosa revista norte-americana o chamou de o pior edifício da história da humanidade. O hotel é composto por 3 alas, cada uma delas inclinada em um ângulo de 75 graus, convergindo em um cone que envolve os 15 andares superiores, que seriam destinados a restaurantes e mirantes. O formato piramidal do edifício, algo incomum para prédios altos, se deu porque a construção foi feita de concreto armado, em vez de aço. Um arquiteto de Singapura que estudou o urbanismo de Pyongyang disse em entrevista à CNN que o prédio foi construído assim porque os níveis superiores precisavam ser mais leves e eles não tinham materiais de construção avançados, então foi construído inteiramente em concreto. Ele também destacou que, se você olhar para a história da construção na Coreia do Norte, desde o fim da Guerra da Coreia, a maioria dos edifícios são feitos de concreto, pois esse é o material com o qual eles estão familiarizados. O arquiteto que trabalhou na Coreia do Norte com outros profissionais da área afirma que o Ryongjong pode ter sido projetado para parecer uma montanha, não uma pirâmide, porque as montanhas desempenham um papel importante no simbolismo do país. A biografia oficial de Kim Jong-il, o falecido pai do atual ditador Kim Jong-un, afirma que ele nasceu em um acampamento militar secreto na montanha mais alta da Península Coreana, retratada no emblema nacional da Coreia do Norte. Mas por que o governo norte-coreano simplesmente não finaliza essa obra? Há alguns anos isso quase aconteceu. Em 2008, cerca de 16 anos após a construção ter sido abandonada, um conglomerado de telecomunicações egípcio chamado Orascom Telecom retomou as obras em parceria com uma empresa local. O ato fazia parte de um ousado plano para embelezar a cidade, e isso incluía novas vias, teatros e fachadas de edifícios. A empresa fez um contrato de 400 milhões de dólares com o governo e chegou a investir cerca de 180 milhões de dólares para tentar consertar o hotel abandonado. Cerca de 2.000 operários começaram a colocar painéis de vidro para esconder o cimento cinza, além de terem acoplado os anéis no topo da torre. Após isso, o velho guindaste enferrujado que estava lá no alto do prédio por 2 décadas foi finalmente removido. Anos depois, em setembro de 2012, a empresa egípcia revelou algumas imagens do interior do edifício pela primeira vez. As imagens não eram tão empolgantes assim, pois mostravam fiação exposta, canos, vigas e um misturador de cimento. Apesar da péssima aparência interior, a empresa afirmou que era questão de tempo até que o hotel abrisse as portas, coisa de 2 a 3 anos. Contudo, assim como aconteceu no passado, as promessas não foram cumpridas. Os boatos antigos de que a estrutura do edifício era precária voltaram a ganhar força. Em 2014, um prédio de 23 andares desabou em Pyongyang, devido à construção mal feita. Ao menos foi isso que foi relatado pela mídia local. Isso fez muita gente questionar se o hotel era realmente seguro. Durante 4 anos, não se teve notícias se o Ryojong Hotel iria abrir as portas. Em 2018, foram instalados LEDs em sua fachada, o que criou um verdadeiro show de luzes para os moradores de Pyongyang. Além disso, o edifício se tornou um tipo de mídia para transmitir uma variedade de publicidade do governo norte-coreano, como um vídeo de 4 minutos que conta a história do país e apresenta vários slogans políticos, enquanto o cone no topo projeta uma enorme bandeira norte-coreana. Nos últimos anos, o governo se esforçou para revitalizar a área em volta do edifício,
Até houve a inauguração do hotel, mas as pessoas só podem chegar até a sua entrada principal. Ainda em 2018, uma placa foi adicionada ao prédio, que contém simplesmente The Ryujong Hotel, em coreano e inglês. O que muita gente quer saber é o seguinte: será que um dia esse hotel fantasma finalmente abrirá? Até agora, ninguém sabe dizer pelo fato dos vidros que revestem o edifício esconderem o que acontece em seu interior, não é? Mesmo 35 anos após o início da sua construção, aparentemente, sua história está longe de ter um desfecho final. Ainda assim, a iluminação de LED e as propagandas do governo indicam que há um plano para o seu futuro. O curioso é que o Ryujong Hotel não é mais o edifício mais alto da Península Coreana. O Lotte World Tower, em Seul, que foi construído em 2017, superou a construção norte-coreana em quase 240 metros. Ryujong ainda é o mais alto da Coreia do Norte, embora Pyongyang tenha presenciado uma alta de arranha-céus residenciais recentemente, sendo o mais alto apenas 60 metros menor que o Ryujong. Essa foi a história do Ryujong Hotel, o prédio amaldiçoado da Coreia do Norte. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!